Hoje no Põe no Caneco, o podcast da Med Caneco, a gente vai apresentar um pouco sobre rotavírus oral. Vamos ter uma pequena dinâmica de duplas em que vamos responder algumas questões sobre o que é o rotavírus, curiosidades, e teremos a participação de alguns especialistas da saúde para falar um pouquinho mais sobre o rotavírus oral. Lembrando que nessa dinâmica, quem errar vai ter que pagar uma prenda. E a gente vai escrever algumas coisinhas na testa aí, vocês vão ver, e é isso. E quem completar a vacina primeiro ser escrito na testa, vai pagar o almoço. É isso. As duplas de hoje... Esqueça. As duplas do jogo serão eu, a Catarine, com a Júlia. Oi, tudo bem? A outra dupla sou eu, a Vitória, e a Pietra. Oi, gente. Eu sou a Marina, minha dupla é Maria Júlia. Oi, gente, sou a Maria Júlia. E eu sou a Roberta e minha dupla é a Laura. E aí, gente? Bom, pra iniciar aqui, a gente já vai botar fogo no parquinho. Já fazer algumas perguntas. Fazer a primeira perguntinha aqui. Vem, Ai, Vitória. meu Deus. Está preparado? Pode ler. Não, vai você. Essa aí deve ter sido Tá. feito por você. O diagnóstico pode ser feito pela A. Coleta de amostra de fezes frescas para análise viral bacteriana e parasitológica. B. O exame ELISA e o IFA. E C. Colpocitologia oncótica. Ah, Vitória, muito fácil. Tá no meu A gente resumo começou isso. fácil, vamos Se eu lá. errar também falando fácil. Começamos eu de vou boa. fazer. Começamos de Pode boa. responder. O que você acha? Eu acho que é... Ah, né? Ah. Ah, Tá certo? A gente começou com uma O fácil, que né? que era a gente? Amostra de fezes Não, velho. frescas. Sai fora. Vocês botaram um negócio mó completo aí na A e os outros só... Elisa. Mas é um exame. Eu sei. É um exame, mas não é. então. Vou falar então. Tivemos ótimos professores, eles diagnóstico- ensinaram isso pra gente. O diagnóstico é feito por amostras de fezes frescas para análise viral, bacteriana e parasitológica. Muito bem. Ok, respondido. Obrigada. Vai. Agora é você. Ah, é? Vai. Vitória, essa é sua. Qual foi o primeiro país? Vai, vamos começar. Qual foi o primeiro país a incorporar a vacina em seu calendário vacinal? A. Estados Unidos. B. Japão. C. Brasil. D. Argentina. Essa tá eu, sim. Só pra ter certeza. Vai lá, Pi. Bora Eu li lá. a pergunta. Brasil. Boa. Acertou. Tava fácil também, vai. Aê. A gente vai ficar batendo palminha toda vez? Sim. Não sei. Gente, eu me senti especial. Pega aí pra gente fazer. A vacina para o rotavírus é feita a partir de qual método? No. A. Com o rotavírus inativado. B. Com o rotavírus vivo e acentuado. Ou C. A partir da tecnologia RNA. de RNA. B. B? B. É B. Acertaram. Oxe, a menina estudou. Mano, tá muito menina fácil estudou? isso aí. Gente, eu não ia saber. Não, eu ia. Agora vocês. É, Ah, pega é aí. verdade. Tá, próxima pergunta. Com quantos anos a criança é vacinada com a primeira dose? Letra A, de 2 a 3 meses de idade. Letra B, de 4 a 5 meses de idade. Letra C, de 12 a 15 meses de idade. Você quer que eu respondo? Pode ir, brilha aí. Tá? É a A. Letra A, certa. Ah, não. Fala o que é completo. Ah, então, Tá. a... Depois de 4 meses poxa. de idade, ele toma a primeira dose. A segunda dose vai ser mais ou menos com 6 meses. E a terceira dose com 1 ano. Sim, é uma das vacinas iniciais, tipo, que você dá pra criança assim que ela nasce e tal. Braba. E o tempo limite seria, até 3 meses e meio. A primeira senão dose. Ela não pode da tomar primeira- depois? Ah, Porque é? senão aí é tipo... Se ultrapassou, você não pode. Não é que não pode. Talvez você ache que... contraindicado. Contraindicações. Ah, tá, entendi. Ixi. Aprendi uma coisa hoje já. As reações adversas que a gente vai falar daqui. Ou agora, volta? Agora vocês de novo. Tarana. Não é a gente que pergunta agora? É, vocês Pra não... trocar? Tem que vocês- trocar? elas são elas. Tudo bem, gente. Ah, pode Vai, falar, você já pergunta. viu, pode falar. Agora eu vou ler aqui, tá? Além da vacinação, quais são as outras formas de prevenção? A. Higiene pessoal e desmame precoce. B. Uso de métodos
anticoncepcionais. Né? Tá. C. Higiene pessoal, lavar as frutas e alimentos. D. Lavar as frutas e alimentos e mão necessariamente e manter a higiene pessoal. É não necessariamente manter a higiene pessoal. Putz, mas parece É porque eu vi a Vitória M. escrevendo. O meu N são 2 perninhas e não Tá errado isso aí, não fez caligrafia. Tá. Acabou com a Vitória. Não, mas o meu A gente N não tem vai 3 cortar isso, vocês perninhas. Calma, Vitória. E aí? É C, não? Você viu É escrever? C. Ah, você fez o pontinho verde. Está É a certo. C. Parabéns. Higiene pessoal, lavar as frutas, alimentos, né? Sim. É. Isso. Que é basicamente a profilaxia de 90% das coisas, né? Lava a comida antes de comer, não enfia a boca na terra. A higiene básica, né? assim, sabe? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos passar para a próxima? Ah, tipo, tem um negócio de saneamento básico também, né, gente? Porque assim, É. você não vai pegar a água de um rio. Sim. É, É. verdade. No bueiro. Você vai beber água do Aí bueiro, é complicado, entendeu? né? Porque realmente tem pessoas que não têm acesso a Tem pessoas que não têm saneamento saneamento básico, e né? depende de fosso, de Por isso que a lava, vacinação é ótima. É essencial. Sim. Mas A além da vacinação é vacinação, essencial. a pessoa que não pode pegar, não tem água encanada, pode ferver a água antes de consumir, Sim. tentar dar uma É, filtradinha. até porque tem aqueles filtros tipo de barro pra você Sim. consumir a água, porque ele filtra realmente a água com uns negocinhos lá. Esqueça, tá misturado. coisas. A gente sabe de tudo. Vai. Próxima. Ha. Como ocorre a forma de transmissão? A. Fecal oral. B. Transplante de órgãos. C. Transfusão sanguínea. D. Picada de um vetor. Vai, eu que fiz. Pode responder essa. É a letra A, fecal oral. Acertou, né? E isso acaba também... Tava fácil. Tava bem fácil. tá muito essa. fácil. Então, Essa tranquilo. daí, Eu quero ver só- quando só gosto de aparecer ter do tipo certeza, furulão. né? É, gente, eu só fiz pergunta fácil. E isso acaba também entrando um pouco nas prevenções. Porque, tipo, tem questão de insetos também. É, O inseto insetos pode também. passar, tipo, nas fezes e depois passar em cima da sua comida, por exemplo. Então, o inseto, É. querendo ou não, ele é um vetor também, né? Ele é um vetor É, não mas- obrigatório. Porque a né? forma de transmissão é fecal oral. É, Sim. tipo, você não vai pegar com uma picada, por exemplo. É. Saquei. Não é tipo a dengue. Não. Não. Beleza. Eu Graças sei a a Deus. matéria. Tá, pode ir. Quem que é agora? A gente. Não, Ah, não, é vocês. perguntam pra gente. É, são vocês. Sua vez. Calma, vai. Minha dislexia, fala bem bonito agora. Fala. Fala! Vai! Porque a segunda dose tem um menor número de aplicações comparado à primeira dose. A. Porque é contraindicado quando ocorrem reações na primeira e porque pode acontecer uma ultrapassagem na idade limite. Porque não é necessária uma segunda dose. Porque as pessoas estão mal informadas e acreditam que não precisam tanto da segunda dose. Nossa, eu senti o tabu quebrando nessa última. O tabu quebrou nessa Eu última. que fiz, né? Eu acho que a Roberta que tem que responder essa. Pessoas estão mal informadas. Não, gente. Não. Letra A. Que susto! Vocês realmente são uma dupla. Está certa a resposta. É a letra A. Será que a gente não vai parabéns escrever pela vacina? Será que a gente Tipo, vai Não, errar vacina, alguma? acho que Todo não, mundo mas muito bem Acho que estudado. a gente A gente estudou, viu? A gente É que é muito difícil, assim, ter erro quando a Quando a equipe gente- estuda, quando são boas alunas. Meu, a gente tá estudada, entendeu? Também acho. As mães estão estudando. Vai, vai, Fala vai. isso a próxima. Tem uma aí difícil. Cala a boca, Pietra. Posso ir? Pode. A doença diarreia aguda tem mais destaque em A. Crianças menores de 5 anos. Vai. B. Entre 6 a 10 anos. C. Menores de 2 anos. Você pode repetir? Achei essa mais complicada. Repete desde o começo, eu não prestei atenção, foi mal. A doença diarreia aguda tem mais destaque em A. Crianças menores de 5 anos. B. Entre 6 e 10 anos. E C. Menores de 2 anos. Menores de Não- 2 não anos, só. eu acho. Eu não falei nada! A letra A? Não sei. Menores de 2 Ah, não. Você falou menores de 2 anos. É C. Eu não sei se é menor de 2 ou menor de 5. De 6 a 10 eu acho que não é, porque 6 a 10 sabe segurar um copo pra beber água. Poxa. Então, o qual a karma resposta é de vocês no ruim. final? Carol é uma bosta. Ah! A.
Erraram. Pô, meu, Eu falei que era C. Acertou. Não, acertou! Era pra vocês errarem. Eu tô sabendo. Eu acho que deveriam fazer um Não C é, na cara. Mano. Gente, posso falar? Posso falar? Oh, mas a C também tá certo, porque se é menor de 5, menor de 2 entra nessa categoria. Ah, mas verdade. Aí não não. entra as outras idades. Mas aí é qual tá mais certa. Gente, vale lembrar que em todas as idades são suscetíveis à infecção. Sim. Mas menores de 5 anos é mais prevalecente a manifestação clínica. A diarreia é mais perigosa pra menor de 5 anos do que de 6 e 10. Tanto que é um agente viral muito importante na causa de diarreias graves em crianças menores de 5 anos. Sim. Viu? Eu estudei. Vai, próxima. Vocês não querem fazer pra gente pra dar uma invertida? Tá. Faz. Eu tô sentindo essa. Tá, eu leio. Ai, você que fez. Eu que fiz. Ah, então eu sei. Eu que fiz. Eu li. Ô, a Vitória não pode responder essa, hein? É sério. Essa é não, tua, agora Pietra. você Ela vai fez deixar sua. A Pietra. ela Quais são as reações adversas mais graves? Poxa. Letra Ai, A. essa me confundi. Eu que Nem vi fiz, as né? opções, calma. presta Fala as atenção. opções primeiro, fala. Letra A. Otite, faringite, broncoespasmo e invaginação intestinal. Aham, não. Letra B. Astenia, caso de asma e vômitos. Letra C. Trombose, broncoespasmos e astenia. Pô, tô achando. Vitória. Não fala. Vitória, não não pode fala. falar. Deixa eu ver. Nada. Deixa ela responder. Na minha concepção, tô achando que é B. Bom. Então você Pode fala falar? B. As vozes da minha cabeça dizem que é B. Errou. Errado. Tem trombose? Gente, eu vou repetir. Não, As não é reações possível. adversas mais graves são otite, faringite, ele tem otite. broncoespasmo e invaginação intestinal. Tanto é que a Sim. primeira Otite, dose... não. Os eventos Ou se adversos escreve nela. mais graves são esses. A Laura leu essa, Pietra. Não. Não. Vem cá. Olá, ô... Quem vai desenhar? Não, mas, Mas tem que mesmo, desenhar nas mesmo duas, porque é uma a primeira dupla. versão da vacina, ela parou de ser fabricada exatamente por causa das invaginações. Mas tem que desenhar nas duas. Quem Nas respondeu foi a duas. Pietra. Mas vocês são uma dupla. Nas duas. A gente é do mesmo jeito. Nas duas, Vocês vai. são duplas, né? Parceria é isso, Nossa. gente. Vai, Catê, o que você tava falando? Da próxima você responde. A primeira versão da vacina, ela parou de ser liberada exatamente por causa das invaginações intestinais. Que tiveram em excesso, aí parou. Aí a segunda dose chegou a ter algumas, mas o laboratório fez uma pesquisa gigantesca em vários países e aí viu que o efeito adverso era menor do que a vantagem clínica. Legal. Achei Avança a super tecnologia. Estudei, bebê. Mas nem tá aparecendo, quase. É, tipo, é brilhantinha, tranquilo. todo mundo Olha, pra usar isso É só daí. glitter, tá Agora vocês. Esse Vocês aqui já eles fizeram? coração. Não, vocês fizeram batom e antes. tá velho. Então vocês agora. É vencido. Tá vencido. Por sinal, crianças não usem maquiagem vencida, tá? Não Só usa usem pra fazer nada essas vencido. piadas. Se você ver aqui, ó, vencido, você não usa. Principalmente vacina Vai, vencida, vamos, tá? A Roberta não pode Vale a responder. dica. É. Tá bom. Porque foi a Roberta. A Laura Pô, estudou meu, também. não pode. Vou me ferrar. A Laura estudou também. Estudada, É uma vai dar minha? certo. É. Eu não li as coisas da Vitória. Fala. Uma minha. Eu não li também. Você sabe. Laura, o que você ficou estudando? A minha parte. Vai. Tá. Quais os efeitos adversos mais frequentes da vacina? A. Vômito, febre, diarreia, irritabilidade e perda de apetite. B. Dores nas articulações, irritabilidade, cansaço. C. Hematoma, cefaleia, vômito, tontura e otite. A. Que sem graça. Muito sem graça aí. Essa dupla de Ô, Titi, ferro. você não quis agora, né? Fiz uma otite agora. Agora é a gente, né, que inverteu. A gente pergunta agora? É. Deixa eu ver essa. Ai. Tá. Quais são os sorotipos de importância epidemiológica do rotavírus? Nossa, essa é difícil. Essa daí eu Vai, as opções. confesso que eu não saberia responder. Também não. Vai responder Tá. ou já escreve, igual a Rô falou? Rapidão, é A, B e C?
E A, D. B, C e D. Putz, 25% de chance de acertar. Vai. Tá. Letra A, G1, G2, G6, G8, G9. Não. Letra B, G1, G3, G4, G5 e G7. Letra C, G1, G2, G3, G4 e G9. Ou letra D, G2, G4, G6, G8 e G10. GC. GC não é C? GC. GC. Letra C, Letra C. resposta correta. Como você sabia? Ô, Ju, fala de Eu novo. não sabia, gente. Muito confuso. Claro que eu sabia. Tem G. Gente, é porque no histórico Fala da de vacina novo ele pra tava deixar. falando. G de Julie em tudo. O acerta. Julie em tudo. Repete a resposta certa aí. A resposta certa é a letra C. Você acertou. Não, lê a resposta. G1, Foi mal, porque é muito G1, G. G2, G3, G4 e G9. Isso, G1, G2, G3, G4, G9. Nossa, essa daí merece. Ela Essa mentiu tá- pra essa mim. foi A boa. Catarina falou que ela não sabia nada. Ela só respondeu mais Mas eu difícil. adorei. Agora vocês são Tá, agora vocês Não perguntam estou pra reclamando. gente. Vai, Não, mas Vitória. reclamação. E achou que ia ser um peso pra você. Tá, vai. Em momento nenhum eu falei isso. Foram Latreta. Mas pensou. Oxi. Vai, DR. Vai, Ju. Qual a eficácia da vacina de acordo com a OMS? A, 30%, B, 50%, C, 65%, ou de 100%, até 100%, ou de 90%. Pera, repete a C. Não, repete todas. Qual a eficácia da vacina de acordo com a OMS? Tá. A, 30%, B, 50%, metade, ou C, de 65% a 100%, ou D, de 90%. Acho que C. Difícil, hein? Eu não sei essa, não. Tá, letra C. Que ódio, velho. Não, Foi, tá certo. tá certo. Tá Qual? certo, Qual? mas não. Foi um ótimo chute, Não. então. Foi um ótimo Um ótimo chute. Próxima vez a gente tem que colocar assim 90% Ai, a 100%. parece que alguém vai pagar o almoço. É verdade. Eu ia chutar 90%. Tem umas muito fáceis. Não, Que mas dá essa pra daí eu não achei deduzir. fácil. Dá pra deduzir. Não, essa nem tanto. eu não sabia. Mas dava pra deduzir. A da sorologia já não... Eu já ia errar. Você ia Eu acho errar que essa? elas deveriam ter Essa respondido sim. da Eu ia falar sorologia. 90. É, eu também acho que devia Nossa, se estar... ela pega da sorologia, elas erram. Não brinca. Vai, Vicky, Pi. Bora. Tô com Tá. medo. Qual a alternativa correta em relação à contraindicação em relação à vacina? Pô, repetiu duas vezes aqui, né? Desculpa. Isso é chato, Ah. né? Exigente. Caso de imunodeficiência e má formação congênita de trato digestivo. Repete a pergunta de novo. Qual a... Vamos lá, já me perdi. É que É, teve não. comentários assim no meio. não, vamos distrair. diretão aqui o negócio. Qual a alternativa correta em relação à contraindicação em relação à vacina? A. Casos de imunodeficiência e má formação congênita do trato digestivo não corrigida. B. Lactentes com refluxo gastroesofágico. Ou C. Crianças com quadro de diarreia leve sem desidratação. Será que é C? Será que é C? Mas não saberia. Pera, Fala de vamos novo, pensar. fala de novo. Repete as alternativas. É reações adversas da vacina. É. Né, tipo, são contraindicações. Contraindicação. Qual que é a C? Tá, fala. Crianças com quadro de diarreia leve sem desidratação. É a C? Acho que é a C. Mas Qual que é a Eu A, estudei B isso, gente. também? Repete todas. Vai. A. Casos de imunodeficiência e má formação Eu acho que é congênita de trato digestivo não Esse. corrigida. Eu Lactentes acho. com refluxo gastroesofágico. Ou crianças com quadro de diarreia leve sem desidratação. eu É acho que contraindicada se você tem algum efeito adverso na primeira dose. Pode falar C, pode falar C. Não sei. Eu acho. Eu vou em você, vai. Acerta aí. Você acha que é C? Tem os efeitos adversos que ela pode O dar. KT sem Oh, Eu não tô sofrendo, eu só tô Tá sofrendo. bom. Vai, Então, vamos lá, vai. a gente vai no C que você falou. A gente vai no C, vai. Erramos? Era A, não era?
adendo. Está Eu lembro falando da Vitória falando crianças alguma coisa sobre imuno... do quadro de diarreia deficiência. sem desidratação. É, Tem que ter com moscamo. desidratação, que as crianças morrem. 1/3, ok? Morre. Dos casos de criança morre por conta disso. Então era... Eu lembro da Vitória colocando uma questão com imuno, sei lá o quê. Um dos perigos da vacina é a Faz um invaginação. Invaginação do intestino. Mas isso pode acontecer na Que bom que eu tenho lenço não é? no meu carro. Então, mas se a pessoa já tem problema gastrointestinal, a chance de acontecer é maior ainda. Por isso que não é recomendado. Ah, sim, faz sentido. Pessoas também, tipo, com quimioterápicos também não podem. Os pequenos no dela. Pessoas com quimioterápicos também não Deixa eu podem. ver. Não, eu achava que era... Ela Não, falou faz eu grande. achei super fiz aqui, estiloso. Eu gostei. Você tá Ficou pequeno ótimo. pra mim. A gente não vai ter o resto, então tá tudo bem. É, confiantes. Pensamentos Pensamentos positivos, né? Agora a gente, né? É. Ué, pra quem? Não, Pra Elas. vocês. Pra vocês. Nós começaram. acabamos de... Ai, foi A gente Aham. acabou de perguntar. Vocês estão achando que é só festa? Não, e ó, discussão em dupla, tá? Ah, e a Vitória sabe essa. Mas Até a eu Vitória sei. não pode responder. Ah, não, gente, a discussão em dupla. Não. Ah, gente, já fez isso Vitória uma faz vez. a Vitória responder. Na sala Já fez essa. isso uma vez. Vai. Então vai, a Vitória pode responder. Ela vai descobrir. Qual a vacina presente no SUS? A. eu sei, Monovalente, esquema de 2 doses. Essa tá fácil. B. Pentavalente, esquema de 3 doses. C. Dose única. Essa eu sei. Pode falar. A gente falou 20 vezes só aqui. É, monovalente no SUS e pentavalente em... Rede privada. Em rede privada. É. Certo. É. Minha vez. Foi chato agora. Parabéns, Chato, bem chato. Vai. Essa risada maligna. Em qual ano foi desenvolvida a primeira versão da vacina? Das opções aí. Não, mas eu sei essa. Eu acho que eu sei também. Eu sei, vai. A. 1980. B. 1982. C. 1984. Ou D. 1986. Não é? Você acha que é? Certeza? Não, calma aí. Repete pra gente, por gentileza. 1980, 1982, 1984 e 1986. Eu acho que é A. Eu acho que é D. Vai. Vai no seu Já lado. quem pôr, quem ganhar. Tipo a gente, Mas aí por que ganhou a você acha que perdeu. Porque perdeu. Eu lembro de ter Aí lido isso você em algum confia em lugar. mim. Por que você... É, eu confiei. Vai, Dinâmica. Tá, letra A. Certeza? Ainda dá Sim. tempo de mudar. Letra A. Sim. Mesmo? Sim. Ah, tá certo. Acertou. Ai. Que bosta. Eu tô convencendo a mudar pra pintar ela. A gente falou ali, você tava falando Não, lá. e outra, a Vitória botou letra A em todas as respostas. Não. Tem, Não é fui A eu e C. que A e C formulei. só. Ou seja, se não souberem, chutem Eu A. A Só minha, a essa. maioria é A. É tipo As minhas eu vestibular, coloquei A em Deus. A última vai ter que ser A, porque é a de amém. Nossa, Laura, cala a boca. Ou Vai cancela. Ser Tá. de Cristo. E Solta a voz aí, antes Marina. da próxima Vai, Marina. pergunta, teve também uma... Essa foi a primeira versão, mas teve também uma segunda versão nos Estados Unidos, que foi quando mesmo? 1989 e ela só foi liberada em 1996. Porém, ela foi cancelada logo em seguida e no Brasil começou em 2005. Isso. Sim. Eu lembrava que a primeira dose. Gostaram? A primeira dose não. A primeira versão era Curiosidades. 1980. Curiosidades. Estão prontas para a pergunta de vocês? Claro. Manda. Se quiserem mudar a ordem também. Que? Depois de terem reclamado do Porque trabalho as da nossa respostas querida são todas amiga. na- Ah, mas tá bom. tanto faz. Tanto faz, a gente vai fazer na ordem que a gente quiser. Oh. Nas formas mais graves da doença, o rotavírus pode provocar A. Desidratação, febre e morte. B. Desidratação e diarreia. C. Vômitos, diarreia com aspecto aquoso, gorduroso e explosivo e febre alta. Vai, brilha. Vai, brilha, parceira. Tô em dúvida. Qual que é a sua dúvida? Repete as coisas. As alternativas. A. Desidratação, febre e morte. B. Desidratação e diarreia. C.
vômitos, diarreia com aspecto aquoso, gorduroso, explosivo e febre alta. Qual que é a pergunta? Nas piores... Nas formas mais graves da doença, o rotavírus pode provocar... A. Morte. A, porque ele provocava a maior parte das mortes de diarreia nos anos 80. Errado. Errada. Resposta é letra C. Não, eu que fiz, tá certo? Não, Causa morte. não é, Causa mas morte. É a letra C. aqui vômitos, tá diarreia. escrito que a certa Não, é não. vômitos, Não, mas é diarreia. morte. Posso falar? Então, vocês Os principais sinais e sintomas Isso aqui é uma é invertida vômito, diarreia... É, tipo a B. Explosiva, gordurosa e São só os aquosa. sintomas graves. Agora, as consequências Não, mas é... graves eu causam fiz, morte. gente. Eu soube desse A papel. mais grave, Tava lá no é docs. desidratação, febre e Febre e morte. morte. Sim. E as normais, gerais, é vômito, diarreia com aspecto aquoso, gorduroso, explosivo e febre alta. Então tava sinalizado errado Tá no papel. sinalizado errado. Bom, Gente, aqui nós temos lembrando- uma Vitória. reclamação a fazer Vai, com a Vitória. produtora Com a dos produtora cartões. Vitória. Não, Peço desculpa. Gente, A Vitória que fez. Não, e então era tá você certo. Quem não erra, vai. Morriam nos anos 80. Não, tá É, certo. teoricamente, Eu a achei vacina estranho foi também na hora criada que eu li. nesse É. intuito, não, né? e lembrando Poxa. que cerca de 600 mil pessoas morrem por ano nisso, e 80% são em países de Subdesenvolvidos. subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Pois é. E isso, tipo assim, existindo a vacina. O que pouca gente tem acesso, querendo ou não. É, que justamente... Aqui no Brasil nós temos o SUS, que distribui a monovalente, né? Mas em outros países é muito difícil o acesso à vacina mesmo. É, principalmente por conta do acesso, e as pessoas não buscam a reidratação também. Sem contar Então, que, bora pra última? Ah, Desculpa, pode, Vitória, te acrescentar. cortei. Sem contar que, tipo, a gente nunca vai realmente saber quantas pessoas vão morrer de rotavírus. Porque tem países que não colocam. Sim, Porque não é uma doença de comunicação compulsória. sim. Então, Sim, o que é comunicação compulsória? É quando você é obrigado pelo governo a informar se a pessoa tá ou não. É que nem a Covid. A Covid era de comunicação compulsória. Ah. Se você tava com Covid, se era testado no postinho, se desse positivo, ia pro governo pra eles terem esses dados. Ah, tá. Faz todo sentido. Vai, vamos pra última. Vocês depois fazem a última de vocês. Não tem mais. Ah, Tem tem sim. sim. tem uma só. Posso só falar uma coisa, gente, que eu esqueci de falar? A família do rotavírus, que é o agente viral. Não, para. Bia, que eu preciso falar! Mas isso é um da... Ela tá 3 dias treinando pra família do Rotavírus. Deixa ela falar, vai, Laura, brilha. Laura, brilha. Brilha, é seu momento. Vai, Laura, você tá só te falar, grita. Tá tirando B. Viu? Eu tirei. Pode falar, Laura. Tá. Tô deixando. É o Reoviridae. Fala sério, meu. Reoviridae, a família. E o gênero é rotavírus. Obrigada. Laura, Então agora informações. vai. Achei ótima O que essa interessa? informação. Uma Gente, informação informação. de extrema importância. Sim. Tá, bora. Vitória e Pietra. O paciente deve ser tratado por meio da A. Uso do... Fala aqui. Eu falei a letra da não dá pra entender. Poxa, Sulfonamidas Dá sim. e uso dos sulfonamidas ou pirimetamina. B. Mudanças de hábitos de vida, como a introdução de exercícios físicos. C. Correção da hidratação e do desequilíbrio eletrolítico, com baixa desnutrição, uso adequado de medicamentos e prevenção das complicações. Se não for essa... É a C? É, Tá coçando. você que fez essa, né? Não, foi a Laura. Eu que fiz. Mas ela anotou se tá certo ou não, então. Não, mas tudo. se você parar pra pensar nas alternativas, é a Sim. que faz... Sim. É a maior, né? Faz sentido. gente, Então tá certo. A pessoa tá lá C. com diarreia, então vai fazer um exercício, dá uma corridinha. Tadinho. Vai O ser- Não, pessoa não não faz tá conseguindo nem sentido. ficar cara não sentada consegue direito. andar, Chit and não run. consegue andar 5 segundos na rua. Poxa, meu, a gente combinou de não falar O que virou isso? O que virou isso? Vamos pra última pra Ainda bem que eu acabar. não ouvi Vai, a eu última. vou trevas. É pra gente? Não, a última não, é delas. é delas. Nossa, velho, ainda Mas esse aqui já foi, não foi não. Mas desse lado aqui elas não vão ver. Ah, Que a não? Júlia Ah, fez assim, ó. Com... É que muda só Essa a não dose. foi. Ah, vai, então. Bora. É fácil. Ué, tá bom, tá. Com quantos anos a criança é vacinada com a segunda dose? Ah, ela acabou de falar. Fala. A. Ó, tem 2 a que 3 lembrar. meses de idade.
Não. 4 a 5 meses de idade. 12 a 15 meses de idade. Eu acho que é 4 a 5 meses de Também idade. acho. Você podia ter encurtado um pouco o período, né? Tô brincando. Quero encher o saco. Mas você na próxima. Tá tudo bem. É a B, tudo tá bem. certa? A primeira discussão do grupo, A tá? gente é Que virou fera, tá? isso. Não, já teve várias. Mas foi no off, foi no off. É normal. Sim. Então vamos. Alguém quer Só falar mais ficamos com um alguma coisa? Vzinho na cara. Porque a gente é inteligente, Nós somos muito boas. Eu acho que Foi um agora Você já deslize. sabia muita coisa. Foi um deslize. Sabe muito. Apenas. Acho que vocês têm que almoçar assim. Começou a todo mundo se perder. Já saiu na minha mão o negócio. Marmitona no meio do negócio. A marmitona, que vem na sua marmitona, Pietra. É farofinha de banana. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre a Rota Vírus? Meu, acho que, tipo, agora são só as palavras dos profissionais que a gente, tipo, chamou, mas aí eles só puderam enviar um vídeo, porque eles não conseguiram vir pro nosso podcast. Então vamos acrescentar no nosso vídeo, tá bom? Sim. Então, foi isso. Acabou o jogo. Tiveram 2 duplas vencedoras, eu e a Maria Júlia, e a Catarine com a Júlia. E é isso, a gente queria agradecer muitos profissionais por terem mandado os vídeos. Eu tenho certeza que depois desse podcast todo mundo tá entendendo melhor, um pouquinho melhor pelo menos, sobre o rotavírus. É isso, tchau. Tchau, muito obrigada. Gente, obrigada. Boa tarde, meu nome é Denise Brandão de Assis, eu sou médica infectologista. E vou falar um pouquinho com vocês sobre o rotavírus. O rotavírus é a causa mais comum de diarreia em menores de 5 anos, sendo responsável por aproximadamente 6.000 mortes por ano e 40% das hospitalizações por gastroenterite são por esse agente. Atinge de forma igual tanto países em desenvolvimento e pobres, quanto países desenvolvidos. Sendo uma das principais, sendo um problema mundial e que tem impacto em maior mortalidade em todo o mundo. Quando a gente avalia os dados publicados, é possível ter a impressão de que existe uma maior prevalência nos países em desenvolvimento, mas isso ocorre muito provavelmente pela maior suspeição de casos e, portanto, a partir dessa suspeição, a maior coleta de amostras para diagnóstico etiológico e também para a notificação de casos. É importante dizer que todas as vacinas que são imunobiológicos, podem causar reações adversas. Na verdade, isso é muito esperado, porque a partir do momento que recebemos um imunobiológico, a gente tem uma reação inflamatória. Essa reação, ela pode ser mais ou menos exacerbada de pessoa para pessoa, e no caso específico da vacina para o rotavírus, é importante minimizar o risco desses eventos adversos, garantindo que a aplicação seja feita na faixa etária indicada, com o intervalo de doses também indicado, e que sejam respeitadas as contraindicações, como a contraindicação para pacientes que são imunossuprimidos. Espero ter ajudado e estou à disposição. Obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Dr. Sidney aqui. Eu sou médico radiologista e sou também apresentador, moderador do Líder Medcast, um podcast sobre saúde que roda no YouTube e no Spotify. E trazemos para vocês toda semana 2 episódios sobre assuntos bastante relevantes na área de saúde, sempre com médicos com bastante autoridade em suas áreas de atuação, passando pelas áreas clínicas, cirúrgicas e todas as áreas médicas aí relevantes, né? Rapidamente aqui falando para vocês um pouquinho sobre o rotavírus. O rotavírus, então, é o vírus responsável pela grande maioria das doenças diarreicas agudas em crianças, não é verdade? E além de ser o maior responsável pelos casos de gastroenterites graves, né, que levam muitas vezes até mesmo ao óbito essas crianças devido à desidratação, e aí causando desequilíbrio hidroeletrolítico e causando cerca de 200.000 mortes
no mundo, segundo a OMS, ou seja, uma doença bastante relevante, né? Os sintomas, como vocês já sabem, então são a diarreia explosiva, né? Febre alta, muitas vezes dor, e com basicamente esses sintomas o colega já consegue fechar o diagnóstico, que também pode ser realizado através de coleta de amostra de fezes, confirmando aí então o agente etiológico, correto? Muito bem. O tratamento deve ser realizado através dessa reposição hidroeletrolítica, né? Levando os parâmetros aí laboratoriais à normalidade através da dissolução adequada, geralmente através de uso endovenoso, né? Para que essas crianças retomem os seus parâmetros normais de laboratório, né? Além do manejo nutricional também dessas crianças. Antieméticos e antidiarreicos, em geral, não devem ser utilizados. Deve-se, então, tratar essa questão da desidratação e desse desequilíbrio hidroeletrolítico, correto? Muito bem. A prevenção, logicamente, a gente deve lembrar da transmissão. A transmissão é realizada através de via fecal-oral, através da contaminação das mãos, dos alimentos, dos objetos, que são às vezes levados à parte oral do paciente que vai ser contaminado. As fezes geralmente têm uma quantidade bastante grande de rotavírus nos infectados.